O sol ainda estava nascendo quando Maria da Conceição desceu do ônibus na pequena cidade de Vale Dourado. Seus pés, acostumados às longas caminhadas, tocaram o chão de terra batida com familiaridade. Ela vestia um vestido de algodão desbotado, remendado em alguns lugares com capricho, e carregava apenas uma pequena bolsa de pano e uma sacola plástica com seus pertences. Aos 63 anos, Maria tinha o rosto marcado pelo sol e pelas preocupações de uma vida inteira de trabalho. Suas mãos calejadas contavam histórias de décadas lavando roupas, limpando casas e cuidando dos filhos dos outros enquanto criava os seus próprios. Mas havia algo diferente nela naquela manhã. Um brilho nos olhos que não estava lá antes. A fazenda Santa Rita estava à venda há meses. Era uma propriedade de 50 alqueires que já fora próspera, mas que agora estava abandonada após a morte do velho coronel Augusto. Os herdeiros, morando na capital, queriam apenas se livrar daquele problema e voltar para suas vidas urbanas. Maria parou em frente à imobiliária Santos em Filhos. Respirou fundo e entrou. A secretária, uma jovem de unhas pintadas que mastigava chiclete, mal levantou os olhos. "Pois não?" disse com desinteresse, continuando a digitar no celular. "Bom dia. Eu vim ver sobre a fazenda Santa Rita", disse Maria com sua voz suave, mas firme. A moça finalmente olhou para cima, avaliando Maria dos pés à cabeça com um olhar que misturava surpresa e desdém. "A senhora quer trabalhar lá?" perguntou, presumindo que aquela mulher simples estava procurando emprego como caseira. "Não, minha filha. Quero comprar." O chiclete quase caiu da boca da secretária. Ela soltou uma risadinha nervosa. "A senhora sabe que aquela fazenda custa 2,5 milhões de reais, né?" Maria apenas sorriu. "Sei sim. Por isso estou aqui." A secretária, ainda incrédula, chamou o Dr. Marcelo Santos, o proprietário da imobiliária. Ele era um homem de meia idade, com barriga proeminente e costume de olhar as pessoas por cima dos óculos, como se estivesse sempre julgando. "Dona..." Ele começou percebendo que nem sabia o nome dela. "Maria da Conceição dos Santos", ela completou. "Pois é, Dona Maria. A Cíntia aqui me disse que a senhora tem interesse na fazenda Santa Rita. A senhora entende que é uma propriedade grande, que precisa de muito investimento e que o valor não é acessível?" Ele falava devagar, como se estivesse explicando algo complicado para uma criança. Maria manteve a calma. "Estava acostumada com esse tipo de tratamento. Entendo perfeitamente, doutor. E estou preparada para fazer uma oferta à vista." Dr. Marcelo riu, balançando a cabeça. "À vista? A senhora tem ideia de quanto é 2,5 milhões de reais?" "Tenho sim. E sei também que a fazenda está parada há 8 meses, que os herdeiros estão desesperados para vender e que já recusaram 3 ofertas mais baixas. Eu ofereço 2,2 milhões, mas pagos em dinheiro, na hora, sem financiamento, sem burocracia." O sorriso sumiu do rosto do corretor. Aquela mulher humilde sabia exatamente do que estava falando. "A senhora tem esse dinheiro?" Ele perguntou, agora mais sério. "Tenho. E posso perguntar de onde vem esse recurso?" Maria olhou firme nos olhos dele. "Pode, mas não preciso responder. Meu dinheiro é limpo, fruto de trabalho honesto e de uma bênção que recebi. Se quiser fazer negócio, podemos conversar. Se não, vou procurar os donos diretamente." Dr. Marcelo engoliu seco. Ele estava acostumado a lidar com fazendeiros ricos, empresários arrogantes e especuladores. Mas aquela mulher simples o desarmou completamente. Enquanto o Dr. Marcelo ligava para os herdeiros da fazenda, Maria sentou-se na pequena sala de espera e permitiu-se lembrar. 45 anos atrás, ela era uma menina de 18 anos que trabalhava como empregada na casa dos Almeida, na capital. Foi lá que conheceu Jonas, o jardineiro. Eles se apaixonaram, casaram-se na igreja do bairro e tiveram 3 filhos, João, Pedro e Ana. A vida era difícil, mas era deles. Jonas trabalhava como pedreiro durante a semana e fazia bicos aos finais de semana. Maria lavava roupas para fora e limpava casas. O dinheiro mal dava para o aluguel e a comida, mas havia amor naquela casa pequena. Quando João, o filho mais velho, completou 17 anos, ele começou a trabalhar em uma oficina mecânica. Era inteligente, tinha jeito para números e sonhava em ter seu próprio negócio um dia.
2 anos depois, em um domingo ensolarado, Jonas saiu para comprar pão e nunca mais voltou. Um carro em alta velocidade o atropelou na esquina. Ele morreu na hora. Maria se viu viúva aos 39 anos, com 3 filhos para criar sozinha. Foi o período mais escuro de sua vida. Mas ela não desistiu. Capítulo 4. A loteria do destino anos se passaram. Os filhos cresceram. Estudaram em escolas públicas e todos conseguiram fazer faculdade com muito sacrifício. João se tornou engenheiro, Pedro advogado e Ana professora. Todos ajudavam a mãe financeiramente, mas Maria, teimosa, continuava trabalhando. "Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar tanto", dizia Ana sempre. "A gente pode cuidar da senhora agora." "Eu não sou inválida", respondia Maria com um sorriso. "Enquanto minhas mãos funcionarem, eu trabalho." Mas ela tinha um ritual secreto. Toda semana, Maria comprava um bilhete de loteria. Sempre os mesmos números, as datas de nascimento de seus filhos e a data de sua morte de Jonas. Era uma extravagância. Ela sabia, mas aqueles R$ 3 por semana eram seu único luxo. 6 meses atrás, em uma quarta-feira comum, Maria estava assistindo ao sorteio pela televisão pequena de seu quartinho alugado. Quando os números começaram a sair, seu coração disparou. Um número. 2, 3, 4, 5, 6. Ela tinha acertado todos. Maria olhou para o bilhete, depois para a TV, depois para o bilhete novamente. Suas mãos tremiam. Ela caiu de joelhos e chorou por 1 hora inteira. O prêmio era de R$ 18 milhões. Maria não contou para ninguém imediatamente. Ela tinha medo. Medo de que mudasse sua família, medo de ser assaltada, medo de que o dinheiro trouxesse mais problemas do que soluções. Ela contratou um advogado discreto, resgatou o prêmio e colocou o dinheiro em investimentos seguros. Continuou morando no mesmo quartinho, usando as mesmas roupas, trabalhando nas mesmas casas. Mas à noite, em seus sonhos, ela voltava sempre ao mesmo lugar, a Fazenda Santa Rita. Quando era criança, Maria tinha crescido em um sítio perto de Vale Dourado. Seus pais eram meeiros que trabalhavam para o Coronel Augusto. Ela brincava nos campos, ajudava a colher café, corria atrás das galinhas. Aqueles foram os anos mais felizes de sua infância, antes que a seca obrigasse sua família a migrar para a cidade grande. A Fazenda Santa Rita representava tudo que ela havia perdido: raízes, pertencimento, terra firme sob os pés. Durante meses, Maria planejou. Pesquisou, calculou, sonhou. Finalmente tomou a decisão. Compraria a fazenda. Mas não contaria para os filhos até que tudo estivesse resolvido. Ela precisava fazer isso sozinha, provar para si mesma que ainda era capaz. Capítulo 6. A negociação, doutor. Marcelo voltou à sala com uma expressão diferente. Ele havia conversado com os herdeiros e, diante da possibilidade de uma venda rápida e à vista, eles estavam interessados. Dona Maria, os proprietários aceitam conversar. Mas vão querer ver garantias de que a senhora realmente tem esse dinheiro. Sem problema, disse Maria, abrindo sua bolsa de pano e tirando um envelope. Dentro havia um extrato bancário. Quando o Dr. Marcelo abriu o documento, seus olhos quase saltaram das órbitas. A conta tinha mais de R$ 16 milhões. Isso é real? Ele gaguejou. Tão real quanto essa fazenda que está abandonada há 8 meses. A secretária, que observava tudo de longe, ficou paralisada com a boca aberta. No dia seguinte, Maria, Dr. Marcelo e 2 dos herdeiros, Ricardo e Patrícia, netos do falecido Coronel Augusto, foram visitar a propriedade. A fazenda estava realmente abandonada. O portão de ferro estava enferrujado, o mato havia tomado conta dos caminhos, e a casa grande, que um dia fora imponente, agora tinha janelas quebradas e pintura descascada. Mas Maria via além da decadência. Ela via as árvores centenárias, a terra fértil, o rio que cortava a propriedade, as montanhas ao fundo pintando um quadro perfeito. "Está vendo como está tudo largado?" disse Ricardo, tentando justificar o abandono. "Vai precisar de muito investimento para recuperar isso aqui." Maria caminhou devagar pela terra, pegou um punhado de solo entre os dedos e sentiu sua textura. "Essa terra só precisa de carinho e trabalho", disse ela com carinho. "Igual a gente." "Patrícia,
Uma mulher na casa dos 40 que usava roupas de marca e não parava de reclamar dos mosquitos, olhou Maria com curiosidade. A senhora trabalhava aqui antes? Perguntou, não de forma maldosa, mas genuinamente curiosa. Meus pais trabalhavam para seu avô, respondeu Maria. Eu era criança, brincava ali naquele pé de manga, ajudava a colher café naquele terreno. Seu avô era um homem bom. Patrícia ficou em silêncio por um momento, surpresa. Capítulo 8. O encontro inesperado. Enquanto caminhavam pela fazenda, uma mulher idosa apareceu no caminho. Ela devia ter uns 80 anos, estava curvada e usava um vestido preto. Dona Benedita! Exclamou Maria, correndo para abraçá-la. A velha senhora olhou para Maria, confusa no início, mas depois seus olhos se arregalaram. Não acredito. Mariazinha, a filha do seu Joaquim, sou eu mesma, Dona Benedita. As duas mulheres se abraçaram e choraram. Dona Benedita tinha sido cozinheira da fazenda por 40 anos e, mesmo após a morte do coronel, continuava morando em uma casinha nos fundos da propriedade, cuidando do lugar como podia. "O que você está fazendo aqui, menina?" perguntou a velha. Maria sorriu, com lágrimas nos olhos. "Quero comprar essa fazenda nesse momento", disse, olhando para Ricardo e Patrícia. Todos ficaram em silêncio. Mesmo já sabendo da intenção de Maria, ouvir aquelas palavras ditas com tanta determinação naquele lugar cheio de memórias foi impactante. No dia seguinte, Maria, Dr. Marcelo e 2 dos herdeiros, Ricardo e Patrícia, netos do falecido Coronel Augusto, foram visitar a propriedade. A fazenda estava realmente abandonada. O portão de ferro estava enferrujado, o mato havia tomado conta dos caminhos, e a casa grande, que um dia fora imponente, agora tinha janelas quebradas e pintura descascada. Mas Maria via além da decadência. Ela via as árvores centenárias, a terra fértil, o rio que cortava a propriedade, as montanhas ao fundo pintando um quadro perfeito. "Está vendo como está tudo largado?" disse Ricardo, tentando justificar o abandono. "Vai precisar de muito investimento para recuperar isso aqui." Maria caminhou devagar pela terra. Pegou um punhado de solo entre os dedos e sentiu sua textura. "Essa terra só precisa de carinho e trabalho", disse ela com carinho. Igual a gente. Patrícia, uma mulher na casa dos 40 que usava roupas de marca e não parava de reclamar dos mosquitos, olhou Maria com curiosidade. "A senhora trabalhava aqui antes?" perguntou não de forma maldosa, mas genuinamente curiosa. "Meus pais trabalhavam para seu avô", respondeu Maria. "Eu era criança. Brincava ali naquele pé de manga, ajudava a colher café naquele terreno. Seu avô era um homem bom." Patrícia ficou em silêncio por um momento, surpresa. Enquanto caminhavam pela fazenda, uma mulher idosa apareceu no caminho. Ela devia ter uns 80 anos, estava curvada e usava um vestido preto. "Dona Benedita!" exclamou Maria, correndo para abraçá-la. A velha senhora olhou para Maria, confusa no início, mas depois seus olhos se arregalaram. "Não acredito." "Mariazinha? A filha do seu Joaquim?" "Sou eu mesma, Dona Benedita." As duas mulheres se abraçaram e choraram. Dona Benedita tinha sido cozinheira da fazenda por 40 anos e, mesmo após a morte do coronel, continuava morando em uma casinha nos fundos da propriedade, cuidando do lugar como podia. "O que você está fazendo aqui, menina?" perguntou a velha. Maria sorriu, com lágrimas nos olhos. "Quero comprar essa fazenda nesse momento", disse, olhando para Ricardo e Patrícia. Todos ficaram em silêncio. Mesmo já sabendo da intenção de Maria, ouvir aquelas palavras ditas com tanta determinação, naquele lugar cheio de memórias, foi impactante. À noite, no pequeno hotel de Vale Dourado onde Maria estava hospedada, ela recebeu a ligação de Dr. Marcelo. "Dona Maria, os herdeiros aceitam sua oferta. 2.200.000, à vista. Eles podem assinar o contrato depois de amanhã." Maria sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. "Obrigada, doutor. Estarei lá." Depois de desligar, ela olhou pela janela para as luzes da pequena cidade. Pensou em Jonas, em como ele teria amado ver esse momento. Pensou nos filhos, que ainda não sabiam de nada.
Pensou em sua mãe, que havia morrido sem nunca mais pisar na terra que amava. Maria sabia que as pessoas a julgavam pela aparência. Viam uma mulher pobre, simples e presumiam que ela não tinha valor. Mas Maria aprendeu ao longo da vida que o valor de uma pessoa não está em suas roupas ou em sua conta bancária. Ela tinha sido rica em amor quando não tinha dinheiro. Tinha sido rica em dignidade quando lavava o chão de casas alheias. Era rica em caráter quando criou 3 filhos sozinha após perder o marido. O dinheiro da loteria não a tornara valiosa. Apenas lhe deu meios para realizar um sonho. O cartório de Vale Dourado estava cheio. Além de Maria, Dr. Marcelo, Ricardo e Patrícia, havia também o tabelião, advogados e alguns curiosos que haviam escutado rumores sobre a transação inusitada. Maria chegou com a mesma roupa simples, a mesma bolsa de pano. A diferença era que agora ela trazia também uma pasta com os documentos da transferência bancária. Ricardo e Patrícia estavam visivelmente ansiosos. Tinham dívidas e aquele dinheiro resolveria muitos problemas. Quando chegou a hora de assinar, o tabelião leu todos os termos do contrato. Maria ouviu atenta cada palavra, fazendo perguntas precisas que surpreenderam a todos. "A senhora tem certeza disso, Dona Maria?" perguntou o tabelião, impressionado com sua determinação. "Tenho toda a certeza do mundo. As assinaturas foram colocadas. A transferência bancária foi confirmada." Em questão de minutos, Maria da Conceição dos Santos se tornou proprietária da Fazenda Santa Rita. Quando saíram do cartório, Patrícia se aproximou de Maria. "Dona Maria, posso fazer uma pergunta?" "Claro, minha filha. Como a senhora conseguiu esse dinheiro?" "Desculpe a curiosidade, mas..." A gente ficou intrigado. Maria sorriu. "Trabalhei durante 45 anos, criei 3 filhos sozinha, nunca roubei nada de ninguém e nunca desisti dos meus sonhos. Um dia, a sorte me deu uma ajuda. Mas o mais importante não foi o dinheiro que recebi, foi o que eu fiz com ele." Uma semana depois, Maria convidou João, Pedro e Ana para um fim de semana em Vale Dourado. Ela disse apenas que tinha uma surpresa. Os 3 chegaram juntos de carro, preocupados. Por que a mãe os tinha chamado para aquela cidade pequena? Estaria doente? Teria acontecido alguma coisa? Maria os esperava no portão da Fazenda Santa Rita. O portão agora estava limpo e aberto. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou Ana, descendo do carro. "Venham comigo", disse Maria com um sorriso misterioso. Eles caminharam pela estrada de terra até chegarem a um ponto onde podiam ver toda a propriedade. "Essa fazenda é linda", disse Pedro. "Mas, mãe, por que a senhora nos trouxe aqui?" Maria respirou fundo. "Porque ela é nossa. Comprei ela semana passada. Os 3 filhos ficaram paralisados." "O quê?" disseram em uníssono. "Como assim comprou?" perguntou João incrédulo. "Mãe, uma fazenda dessas custa 2.200.000. Eu sei. Foi quanto paguei." Ana sentou-se no chão tonta. "Mãe, a senhora está brincando?" "De onde veio esse dinheiro?" Maria contou tudo. A loteria, o segredo guardado por 6 meses, o planejamento, a decisão de comprar a fazenda. Quando terminou, os 3 estavam chorando. Capítulo 12. As razões de um sonho. "Mas, mãe", disse João entre lágrimas, "por que a senhora não nos contou?" "A gente podia ter ajudado." "Eu sei, meu filho, mas eu precisava fazer isso sozinha. Durante toda a minha vida, eu trabalhei para os outros. Lavei, passei, limpei. Criei vocês com o suor do meu rosto. Nunca reclamei, porque era o que tinha que ser feito. Mas esse sonho era meu. E os outros 15 milhões? Perguntou Pedro, preocupado com a praticidade das coisas. Estão investidos de forma segura. Uma parte vai para cada um de vocês. Outra parte vai para recuperar essa fazenda e transformar ela em algo especial. E o resto fica guardado para os meus netos e bisnetos." Ana abraçou a mãe com força. "A senhora é incrível, mãe." "Não sou não, filha. Sou apenas uma mulher que nunca deixou de sonhar." Nas semanas seguintes, Maria revelou seus planos para a fazenda. Ela não queria apenas recuperar a propriedade. Queria transformá-la em um lugar de acolhimento. Parte da fazenda seria dedicada à agricultura orgânica e à criação de pequenos animais. Mas a Casa Grande seria reformada para se tornar um centro de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade.
Quantas mulheres como eu trabalham a vida inteira sem ter nada? Explicou Maria para os filhos. Quantas não sabem ler direito, não têm profissão, dependem de maridos ou de trabalhos que mal pagam o aluguel? Aqui, elas vão aprender agricultura, artesanato, gestão de pequenos negócios. Vão ter um lugar para recomeçar. João, com seus conhecimentos de engenharia, assumiu o projeto de recuperação da infraestrutura. Pedro cuidou de toda a parte legal e de registro do projeto social. Ana desenvolveu os programas educacionais. Dona Benedita, emocionada, aceitou o convite para ser a administradora da casa. 6 meses depois, a Fazenda Santa Rita era irreconhecível. A Casa Grande havia sido completamente restaurada, mantendo sua arquitetura original, mas com toda a infraestrutura moderna. Havia quartos confortáveis, uma cozinha industrial, salas de aula e oficinas. Os campos estavam verdes novamente. Uma horta orgânica fornecia verduras e legumes. Havia galinhas, porcos, cabras e vacas. Tudo administrado de forma sustentável. Mas o mais bonito era ver as primeiras mulheres chegando. Carla, que havia fugido de um relacionamento abusivo com 2 filhos pequenos. Joana, que aos 50 anos ficou viúva e sem perspectivas. Roberta, que nunca teve oportunidade de estudar. Sandra, que estava em situação de rua. Cada uma com sua história, cada uma com suas dores. Mas todas com algo em comum: a esperança de recomeçar. Maria estava lá todos os dias, não como patroa, mas como uma delas. Trabalhava na horta, ensinava receitas na cozinha, conversava até tarde sobre a vida. A história de Maria começou a se espalhar. Primeiro pela região, depois pelo estado, até que uma jornalista de um grande portal de notícias veio até Vale Dourado. Dona Maria, a senhora virou uma inspiração nacional, disse a jornalista. Como se sente sendo chamada de heroína? Maria riu embaraçada. Heroína? Imagina! Sou só uma mulher que teve sorte e quis fazer algo de bom com ela. Mas a senhora poderia ter usado esse dinheiro de tantas outras formas. Poderia estar viajando pelo mundo, morando em uma mansão. E o que eu ia fazer em uma mansão sozinha? Respondeu Maria. Riqueza de verdade não é o que a gente guarda para si. É o que a gente compartilha com os outros. A matéria viralizou. Milhões de pessoas leram a história da mulher humilde que ganhou na loteria e, em vez de mudar seu estilo de vida, decidiu mudar a vida dos outros. Doações começaram a chegar. Empresas ofereceram apoio. Voluntários apareceram querendo ajudar. 1 ano após a compra da fazenda, Maria recebeu uma visita especial. Era Patrícia, a neta do coronel Augusto que havia vendido a propriedade. Dona Maria, eu precisava vir aqui, disse ela, visivelmente emocionada. Quando a gente vendeu essa fazenda, eu só pensava no dinheiro. Estava com dívidas, problemas. Via esse lugar como um fardo. Eu entendo, minha filha, mas desde que vi o que a senhora fez aqui, mudou minha vida. Eu percebi como estava vazia, como tinha perdido o sentido das coisas. Usei o dinheiro da venda para pagar minhas dívidas, fiz terapia, repensei minhas prioridades. Maria segurou a mão de Patrícia. E agora? Agora eu vim perguntar se a senhora aceita uma voluntária. Quero ajudar aqui. Quero aprender. Quero me reconectar com o que realmente importa. Maria abraçou a moça. Será muito bem-vinda. 2 anos após a compra da fazenda, Maria completou 65 anos. A Fazenda Santa Rita já havia acolhido mais de 100 mulheres. Muitas haviam se capacitado e seguido em frente, abrindo seus próprios negócios, reconstruindo suas vidas. Outras haviam decidido ficar, ajudando a administrar o projeto. João, Pedro e Ana estavam profundamente envolvidos. João havia deixado seu emprego na capital para morar na fazenda e gerenciar a parte produtiva. Pedro atendia casos jurídicos das mulheres gratuitamente. Ana coordenava os programas educacionais. Dona Benedita, aos 82 anos, era a matriarca do lugar, contando histórias do passado e fazendo suas famosas rabanadas que deixavam todos com água na boca. Na festa de aniversário de Maria, alguém perguntou: Dona Maria, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Maria olhou ao redor. Viu os rostos das mulheres que haviam reconstruído suas vidas. Viu seus filhos realizados. Viu a terra florida e produtiva. Viu Dona Benedita sorrindo. Não mudaria nada, respondeu. Nem os momentos difíceis, porque foram eles que me trouxeram até aqui, uma noite.
Sentada na varanda da casa grande, Maria conversava com Carla, uma das primeiras mulheres a chegar à fazenda. Dona Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, minha filha. A senhora se arrepende de ter usado quase todo o dinheiro do prêmio com isso aqui? A senhora podia estar curtindo a vida sem trabalhar? Maria ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Sabe, Carla, quando eu ganhei aquele dinheiro, fiquei assustada. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Durante meses, continuei trabalhando, vivendo minha vida simples, porque tinha medo de que o dinheiro me mudasse. E mudou? Não me mudou, mas me deu a chance de fazer algo que sempre quis, ajudar outros a terem as chances que eu não tive. Cada vez que vejo uma mulher daqui aprendendo uma profissão, recuperando sua autoestima, reconstruindo sua vida, vale mais do que qualquer mansão ou viagem de luxo. Carla tinha lágrimas nos olhos. Eu era invisível, Dona Maria. As pessoas olhavam através de mim como se eu não existisse. Aqui eu voltei a existir. Você sempre existiu, minha filha. Só precisava de um lugar para florescer. Certa manhã, Maria estava trabalhando na horta quando viu um carro chegando. Dela desceu uma mulher jovem, com uma criança no colo e outra pela mão. Dona Maria? Chamou a moça timidamente. Sim, minha filha. Meu nome é Júlia. Sou bisneta do seu Joaquim. Maria deixou cair a enxada. Neta do meu irmão? Isso. Meu avô me contou histórias sobre quando ele e a tia moravam aqui, quando eram crianças. Ele faleceu mês passado, mas antes de morrer me pediu para procurar a senhora. Maria abraçou a moça, chorando. Seu avô. Como estava o Zezinho? Ele tinha uma vida boa. Foi comerciante, casou, teve filhos, mas sempre falava dessa fazenda, dessa terra. Dizia que deixar esse lugar foi uma das piores coisas da vida dele. E você? Por que veio? Júlia hesitou. Estou passando por dificuldades, Dona Maria. Me separei, estou sem trabalho, com 2 crianças pequenas. Alguém me falou desse projeto aqui. Maria segurou as mãos da sobrinha neta. Você está em casa, menina. Está em casa. 3 anos após aquela manhã em que Maria entrou na imobiliária Santos em Filhos, a Fazenda Santa Rita era reconhecida nacionalmente como um modelo de projeto social. O governo do estado queria replicar a iniciativa em outras regiões. Universidades estudavam o modelo de sustentabilidade da fazenda. ONGs pediam orientação, mas para Maria o mais importante eram as histórias. A história de Carla, que agora tinha sua própria padaria na cidade. A história de Joana, que voltou a estudar e se tornou professora de alfabetização de adultos. A história de Sandra, que descobriu talento para artesanato e agora vendia suas peças em feiras de todo o estado. Doutor Marcelo, o corretor imobiliário que no início duvidou de Maria, tornou-se um dos maiores apoiadores do projeto, oferecendo seus serviços gratuitamente e ajudando a conseguir doações. A secretária da imobiliária, aquela que mastigava chiclete com desinteresse, pediu desculpas a Maria e se tornou voluntária nas horas vagas. Mas a transformação mais bonita foi a de Patrícia. Ela vendeu seu apartamento na capital, quitou suas dívidas e foi morar na fazenda. Começou a estudar agronomia e se tornou responsável pela expansão dos projetos agrícolas sustentáveis. Maria estava com 66 anos quando escreveu em seu diário: Hoje alguém me perguntou quanto valia minha fazenda. Respondi, mais do que todos os milhões que paguei por ela. As pessoas me viram naquele dia e pensaram que eu não tinha valor. Viram minhas roupas simples, meu jeito humilde, minhas mãos calejadas. Não imaginavam que dentro da minha bolsa de pano estava o poder de comprar aquela fazenda milhares de vezes. Mas também não imaginavam outra coisa: que o verdadeiro valor não estava no dinheiro. Estava em cada dia que trabalhei honestamente, em cada filho que criei com amor, em cada sonho que guardei no coração. Quando comprei essa fazenda, eu não comprei apenas terra. Comprei de volta minha infância, minha história, minha raiz. E agora, ao transformá-la nesse lugar de esperança, multipliquei seu valor infinitamente. As pessoas medem valor em reais, em dólares, em posses. Mas eu aprendi que o verdadeiro valor está no que fazemos com o que temos. Está na capacidade de sonhar, de recomeçar, de estender a mão. Aquela mulher simples que entrou na imobiliária tinha mais valor do que qualquer um imaginava. Não porque tinha milhões escondidos,
mas porque tinha coragem, determinação e um coração grande o suficiente para não guardar a bênção só para si. E se tem uma coisa que aprendi, é essa: não importa o que você tem. Importa o que você faz com isso. E o que você é capaz de ser para os outros. Maria fechou o diário e olhou pela janela. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa. Na horta, mulheres trabalhavam cantando. Na cozinha, o cheiro de pão fresco se espalhava. No pasto, as crianças corriam livres. Ela sorriu, sentindo Jonas ao seu lado, como sempre sentiu, e soube que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua presença aqui faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Eu leio todos os comentários e sua opinião é muito importante. Compartilha este vídeo com aquele amigo que precisa ver isso também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.